A história de Noé, cujo nome significa consolo, porque o seu pai recebeu uma revelação da parte de Deus e disse: este nos consolará das nossas obras. Noé é o homem pelo qual Deus vai salvar uma família, vai salvar a humanidade e vai dar um recomeço em todo o mundo. Amém? Todos nós sabemos do dilúvio, do grande dilúvio, que houve durante 40 dias e 40 noites, pela qual varreu todo o fôlego de vida sobre a face da terra. Todos os animais que não estavam dentro da arca morreram. Todas as plantas e vegetais que não estavam dentro da arca morreram. Todos os homens que não estavam dentro da arca morreram. Tudo vai perecer e Deus vai recomeçar a história da humanidade. Amém? Agora, o que é interessante é que quando você lê a Bíblia, ela te dá dados precisos, informações precisas. A Bíblia mostra que o homem que viveu mais tempo sobre a face da terra foi um homem chamado Matusalém. Qual o nome dele? Matusalém. Não é Mateus. Matusalém. Amém? Este número não está ali por acaso. Quando você lê na Bíblia, no capítulo 5 de Gênesis, a genealogia de Adão. Adão teve um filho chamado Abel, depois teve um filho chamado Caim, teve um filho chamado Sete, e depois teve um filho chamado, e assim vai explicando todos os filhos, e esse era pai desse, e esse era filho desse, e morreu com tantos anos, e gerou tantos filhos, e casou, e gerou. Aquilo ali não está por acaso. Aquilo ali está nos dando uma informação importante, nós vamos extrair apenas uma delas. A informação que nós vamos extrair é a contagem de anos. Quando nós contamos a idade com que Adão morre, 929 anos. A idade que Matusalém morre, 969 anos. Nós chegamos à conclusão que desde que Adão saiu do jardim do Éden até o momento do dilúvio, foram aproximadamente 2000 anos. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, o que está ali não é por acaso. Já no livro de Gênesis e no livro das Crônicas vai colocar a genealogia, mais uma vez. Vai falar dos filhos de Abraão. O filho de Abraão, Isaac, o filho de Abraão, Jacó, o filho de Abraão, os 12 filhos de Jacó. Judá, Benjamim, José, Efraim, Manassés, seus netos. Ele vai nos dar a genealogia, mas por que tanto nome, irmão Mateus? Ele está nos dando uma informação importante. Porque no começo do livro de Mateus, quando vai aparecer a genealogia de Jesus Cristo, está escrito que desde a saída do povo do Egito até a sua chegada ao trono de Davi, foram 14 gerações. E do trono de Davi até o nascimento de Jesus, 14 gerações. Se nós fizermos uma conta aproximada, isso vai dar aproximadamente 2000 anos. Vocês estão entendendo? Amém. E desde que Jesus veio ao mundo, ele recomeçou o mundo, mas não com água. Ele não batiza o mundo com água, ele batiza o mundo com fogo e com o Espírito Santo. E ele muda o calendário para sempre. Quando Jesus veio para a humanidade, quando o homem diz: eu nunca vi Deus, eu queria poder ver a Deus, se eu pudesse ver Deus uma vez na história da humanidade, o próprio Deus encarnou, se tornou verbo, andou entre nós, comeu entre nós. Pegaram ele e o mataram em uma cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mudou a história da humanidade, entre antes dele e depois dele, porque ele é o Senhor de tudo.
Mas sim, nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, cerca de 2000 anos. Estão entendendo? A cada 2000 anos Deus tem uma estranha mania de recomeçar as coisas. Glória a Jesus. Entenderam? A cada 2000 anos Deus tem um estranho hábito, uma marca bíblica, uma informação bíblica pode ser tirada. A cada 2000 anos Deus está fazendo uma grande mudança mundial. Aleluias. Primeira vez com o dilúvio, segunda vez com a vinda do nosso Senhor Jesus. A terceira vez será não com alguém que vai descer, nem com a água que vai submergir, mas com a igreja que será arrebatada. Aleluias. Para encontrar o Senhor nos ares. Então, se tem algum vovozinho, vovozinha que está desacreditando que Jesus vai voltar, meu irmão, eu fosse você, eu ficava esperto. Porque nós estamos no 2025, ou seja, a gente já está cumprindo uma hora extra aí. E eu não posso dizer data nem hora, mas sinceramente, se você olha os sinais, eu creio que nós estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. Amém? Agora observe isso, jovem. Vocês que vão para as escolas, para as universidades, para a sociedade, porque nós que já temos os pés firmados na rocha, estamos convencidos por termos experiências com Deus, a gente está convencido de que Ele é real, mas o Satanás, ele tenta lutar contra a próxima geração, para enfraquecer o seu entendimento, porque eles vão dizer o quê? É um absurdo, porque nunca antes aconteceu, mas Jesus falou, como foi nos dias de Noé. Ou seja, era um absurdo, não chovia. Aleluias. A Bíblia diz que naquele tempo o vapor subia da terra, o orvalho regava toda a terra, toda a lavoura, toda a agricultura, todo o jardim. Entendeu? Não havia chuva. Grande Deus, aleluia. A Bíblia diz que a chuva ela vai vir pela primeira vez no jardim do Éden. No dilúvio. Estão entendendo? Por isso que o texto ele é muito claro, que Jesus vai dizer, olha, eles não perceberam. É essa a informação que ele está dizendo. Aquela geração não percebeu. Por quê? Porque era um absurdo a mensagem de Noé. Deus falou para mim que vai vir uma grande chuva de 40 dias e 40 noites. Mas da onde vem tanta água? A cada dia mais a ciência comprova que a Bíblia está certa. Sabe o que? Descobriram Glória a Deus. que o nosso planeta Terra, que a nossa água, ela não é daqui. Ela é extraterrestre. Ela veio de fora. Entendeu? Como em Gênesis 1:1 diz que no princípio, Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, no princípio havia um oceano primordial. Glória a Deus. Aleluia. E é de dentro do oceano primordial que Deus vai criar a expansão, que nós chamamos de universo. Que ele diz, haja águas acima da expansão e abaixo. Ele separou as moléculas. E ele separou a terra. E ele foi criando as coisas. E o livro de Gênesis diz, ele abriria, Deus falou para Noé, eu vou abrir as fontes superiores e as fontes inferiores. Naquela época não tinha geologia. Naquela época não tinha submarino. Naquela época
ela não tinha sonda térmica. Como que o escritor de Moisés saberia que debaixo da terra existem os lençóis freáticos? Ele não sabia, mas o Deus que criou o planeta sabia. Aleluia. E aí ele diz, as águas vão vir de baixo, ou seja, lá nos lençóis freáticos, a água vem para cima. E elas vão vir de cima também, ou seja, Deus mandou cometas para a terra. Mas cometa não é bola de fogo? Não, irmão. A ciência explica. Cometa são cristais de gelo voando no espaço. Você sabia disso? Então é maravilhoso quando eu fico vendo os cientistas, o pessoal falando, e eu tenho a informação bíblica, porque a cada fala que eles colocam, eu digo, é o que está na Bíblia. Aleluia. Ao invés de me confundir, me convence ainda mais. Porque tudo que está na palavra de Deus se cumpre. Quer ver outra coisa que é extraordinária? A Bíblia diz que João viu que o fim de toda a criação, de todos os condenados, a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Amém? Amém. Vida é água, destruição é fogo. Deus cria com a água, mas Deus destrói com fogo. Então o lago de fogo e enxofre. E esses dias eu estava vendo uma entrevista do astronauta cientista brasileiro Marcos Pontes. Quem lembra dele? O governo Bolsonaro, ele chegou a ser ministro da ciência. Por quê? Porque certa vez ele foi para o espaço e ficou cerca de 1 mês na estação internacional acima do planeta Terra. E de lá de cima da estação internacional, como é que eu vou falar? 24 horas na estação internacional, ele via o planeta girar 16 vezes. Porque a estação espacial gira mais rápido do que o próprio planeta Terra. Amém? Conseguem me entender? Então ele está lá de cima, ele é um homem que foi para o espaço. Aí, o que me impressionou não foi isso. O que me impressionou é que ele perguntou assim: qual que é o cheiro do universo? Aí alguém disse: não tem cheiro de nada. Ele disse: não, pelo contrário, tem cheiro. E que cheiro é esse? Ele disse: o cheiro é de enxofre. Você está entendendo? Ou seja, Deus está mandando um recado. Deus está dizendo: a vida é dentro deste planeta, a vida é dentro da terra. Saiu para fora, tem um lago de fogo e enxofre, que é tão grande que se for para o espaço você pode sentir o cheiro dele. O inferno é real. O lago de fogo e enxofre é real. Meu Deus, misericórdia. A Bíblia é real. Aleluia. O que nós pregamos é a verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Meu Deus. Nós precisamos pregar mais Bíblia, irmão. Deus. Aleluia. E sabe por que a gente não prega a Bíblia? Porque a gente não está estudando ela. Porque se a gente estudar, a gente vai ter Bíblia para dar. Porque o Deus que usou os pregadores, ele continua querendo usar o seu cérebro. Aleluia. Mas isso é para nós, como obreiros e profetas, quando diz: você vai pregar hoje à noite. A vida é tão corrida. Não sai do celular, não sai do WhatsApp, não sai do trabalho. Meia hora antes abre o texto e traz para o povo qualquer coisa. Não, irmão, nós temos que trazer palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos conduz à vida eterna. Você não precisa inventar nada, está tudo nas Escrituras. Aleluia. Porque nos dias de Noé, fala de uma geração que saiu do
jardim do Éden. Amém? Amém. Entenderam? E que geração é esta que saiu do jardim do Éden? É a geração de Abel e Caim. Entendeu? Caim foi contemporâneo de Noé. Sete foi contemporâneo de Noé. Ele vai morrer lá no dilúvio. Só vai entrar Noé, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas, porque 8 é o número do recomeço. Mas eu não quero entrar nisso, eu quero explicar sobre o culto de Abel e o culto de Caim. Porque o lugar santíssimo, porque Moisés explica que o caminho até a Deus é o tabernáculo. E o tabernáculo tinha 3 lugares. Quantos lugares? 3. 3 estágios. Amém? Amém. O pátio do templo, diga comigo, o pátio. O pátio. Segundo lugar, lugar santo. Lugar santo. Terceiro lugar, lugar santíssimo. Lugar santíssimo. Então vamos lá. Primeiro lugar, o pátio. Pátio. Segundo lugar, lugar santo. Terceiro lugar, Lugar santíssimo. assim como na nossa vida, assim como é também a criação. Então, quando Deus criou o homem no jardim do Éden. No jardim do Éden era o lugar santíssimo. Aleluias. Onde Deus visitava o homem toda a admiração do dia para conversar com ele. Onde o Espírito Santo andava no meio do homem. Onde o homem não tinha doença, não tinha dor, não tinha cansaço, não tinha medo, não tinha sono, não tinha enfermidade, não tinha nada. Mas você sabe a história, por causa do livre-arbítrio, Adão e Eva pecaram e saíram daquele lugar. Mas por que eles pecaram? Pecaram porque eles tinham uma escolha. E por que eles tinham uma escolha? Eles tinham uma escolha porque se não tivesse a árvore do jardim no meio do Éden, Deus seria ditador. Deus estaria obrigando Adão e Eva a ficarem no Éden. Então a árvore era a porta de saída. Se eles quisessem sair daquele lugar que Deus preparou para eles, era só eles pecar. Era só eles escolherem. Meu Deus. Então eles pegaram do fruto proibido, e com isso eles estavam dizendo: a partir de hoje, Deus, você não governa mais a nossa vida, a partir de hoje, eu governo a minha vida. Eu tomo as minhas, eu vou fazer o mundo do jeito que eu quiser. E aí, quando o homem faz isso, Deus diz: não, eu não posso deixar o homem no jardim. Por quê? Porque se ele ficar ali, ele está caído, ele pecou. Se ele pegar da fruta agora da árvore que está no meio do jardim, chamado árvore da vida, ele vai atingir uma posição chamada eternidade. E aí não vai ter mais salvação. Entenderam? Deus tira o homem do jardim do Éden para proteger o homem. Porque se nós ficássemos lá, não teria salvação. Amém? Amém. Então existem lugares que Deus nos arranca, nos tira para nos preservar. Mas ainda que você tenha caído, Deus tem um plano para te restaurar. Aleluias. Ainda que você esteja quebrado, Deus é especialista em consertar o que está quebrado. Aleluias. Ainda que você esteja destruído, Deus é especialista em restaurar o que está destruído. Ainda que a tua fé tenha sido abalada, Deus é especialista e Ele está neste lugar. E eu sinto a unção de Deus para te dizer: tem recomeço para você, tem restauração para você, tem renovo para você. Se você abraçar o Evangelho, o Espírito Santo vai fazer a obra. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque observe uma coisa: quando
não perde a presença de Deus, você perde um lugar com Deus. Você perde uma provisão que está no lugar. Porque tudo que você precisa está no lugar que Deus te plantou. Tudo que você precisa está à sua volta. Árvores que foram plantadas no jardim, o homem não precisou trabalhar, foi Deus que plantou. Porque aquilo que Deus planta cresce, dá certo. Aleluia. Então aprenda uma coisa, você não precisa mais ficar correndo para seguir a vida nos teus planos, não. Você precisa voltar para o lugar aonde Deus te chamou. Porque ali tem provisão, ali tem restauração, ali tem recomeço e ali a presença de Deus está. Aleluia! Glória a Deus! Então todo o restante da Bíblia é Deus pegando o homem para trazer de volta ao jardim, ao plano original, ao Éden. Amém? Amém. Tranquilo até aqui? Amém. Agora, quando nós estamos na segunda geração, a geração de Abel e Caim, a Bíblia diz que Abel está fora do lugar santíssimo, mas eles entraram no lugar chamado lugar santo. Então, a humanidade caiu de nível, mas não caiu totalmente. Antes não havia morte, era eterno. Agora caiu para viver a idade de centenas de anos. Nunca um homem chegou a viver 1000 anos. É sempre 969, é o ano que mais Matusalém viveu. E Adão, 929 anos. Amém. Corrigido até aqui. Então agora o homem vai viver esse estágio, que é o estágio da vida, em centenas de anos. Quase 1000 anos. Amém? Isto foi antes do dilúvio. Outra coisa que havia nessa época, o homem não era tão doente, a natureza não estava tão contaminada. Consegue me entender? O planeta, o ecossistema era outro, a pureza da água era outra, a pureza do ar era outro. Por quê? Porque o homem caiu do lugar santíssimo para o lugar santo, segundo estágio, que não é o estágio que nós estamos agora. Entenderam? E outra coisa que havia naquela época é que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele falava na consciência do homem. Glória a Deus. Glória a Deus. A geração de Abel e Caim ouvia a voz do Espírito Santo, assim como eu e você ouvimos aqui no culto. Aleluia. Entenderam? Foi assim que eles receberam as revelações. O Espírito Santo lutava na consciência e incomodava e dizia para o homem: pare de pecar, não faça isso. O homem não estava desenfreado, largado às suas próprias paixões, ao seu próprio instinto humano, animal e natural. Porque o Espírito Santo lutava com o homem. Mas a Bíblia diz que Deus olhou e disse: não vai contender o meu Espírito para sempre com o homem. E aí ele vai retirar o Espírito Santo. Quando? No dilúvio. E Jesus volta a repetir: como foi nos dias de... Então o que nós temos hoje? O Espírito Santo. Aleluia. Mas quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ser retirado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já expliquei isso outras vezes, em outras oportunidades, e o tempo está indo longe. É que para o Espírito, para Cristo voltar, o Espírito do Anticristo tem que se manifestar. Para o Espírito do Anticristo se manifestar, o Espírito Santo, que é o que o detém, tem que se retirar. Para o Espírito Santo ser retirado, ele não pode se separar da igreja. Então, para Deus resolver esse problema, ele faz a igreja e o Espírito Santo subir. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? É assim que a Bíblia explica. Aleluia. Então,
Mas alguém vai dizer, mas irmão Mateus, Noé passou pelo dilúvio. É verdade. Noé passou pelo dilúvio. A arca passou pelo dilúvio. É verdade. Então eu não acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Você pode acreditar assim. É a tua liberdade. Mas para mim, eu entendo que Noé é uma tipologia de Israel. Amém? A arca é uma tipologia de Israel, a nação escolhida, a nação eleita por Deus. Eles vão ter que enfrentar o anticristo, eles vão ter que enfrentar as pragas de Apocalipse, eles vão ter que superar os desafios. E a igreja é uma tipologia do jardim do Éden. Glória a Deus. Aleluias. Porque quando o dilúvio veio, o jardim do Éden desapareceu, ele some da Bíblia. Sabe o que é isso? Isso é um símbolo da igreja de Cristo, a noiva de Jesus. Por quê? Porque nós vamos desaparecer. Aleluia. Glória a Deus. Se você mantiver a comunhão com o Espírito Santo. Entendeu? Amém? Vamos continuar o texto. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que após o dilúvio, o mundo vai sair do lugar santo e vai entrar no pátio. Glória a Deus. É o terceiro estágio. É o mais baixo. É a maior calamidade. Entenderam? Por consequência do dilúvio, como Deus tirou a água debaixo do planeta que estava ali nos lençóis freáticos, Deus tira essa água, ela não pode voltar para lá, ela se forma em calotas polares em cima das montanhas. E por consequência, o planeta que é aquecido pelo núcleo da Terra, que tem um calor equivalente ao Sol, mais de 5.000 graus Celsius, ele vai começar a esquentar tanto, que é igual quando você coloca um vaso de barro no fogo. Com o tempo ele vai rachar. E o planeta Terra racha a sua crosta terrestre. E por conta disso, vão surgir os 5 continentes. Porque antes era apenas um continente. Vai surgir os oceanos. Vai surgir os mares. Porque antes havia apenas um mar e apenas uma poção seca. Então, quando vierem com essa conversa fiada, dizendo que o homem passou lá pelo estreito, lá de Belém, lá em cima da pontinha, ele nasce na África, e isso concorda. Nasceu na África, o homem foi criado na África, mas daí ele passa lá por cima da pontinha da Europa com a América, para chegar nos seres humanos na América. Não engole essa história. É que antes havia uma terra só. A Bíblia se confirma. Gênesis 10, 22, a Bíblia diz: e chamou o seu nome do seu filho Peleg, que significa divisão, porque nesse tempo Deus dividiu as terras. Não é Babel, não é divisão de línguas, é a divisão de terras. Então, que geração nós estamos vivendo, irmão Mateus? Nós estamos vivendo o terceiro estágio. Que lugar é esse? Esse é o lugar onde a humanidade vai ser abandonada, vai ser deixada. Então, depois do dilúvio, vai vir o terceiro estágio. O mundo vai decair. E ao invés do homem poder viver mais de quase 900 e tantos anos, o homem vai ter um limite. A Bíblia diz: porém, limite ao homem, e os seus dias serão 120 anos. Moisés vai refletir lá no Salmo 90, 10, e ele vai dizer: o viver do homem é 70, 80 anos, o passar disso é enfado e cansaço. Qual que é a expectativa no Brasil? 70 anos. Por quê? Porque a Bíblia se cumpre. Então, quando Jesus veio, e quando Jesus enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo, ele estava fazendo o seguinte, ele estava dizendo: a partir desta data, a partir deste dia, eu estou tirando aquele homem que estava no lugar do átrio, no lugar do pátio,
eu estou dando a oportunidade dele voltar para o lugar santo. Deus, aleluia. E em Apocalipse 21, o que está em Gênesis 2, Deus diz: o que eu dei para o homem no começo de tudo, que era um novo céu, uma nova terra, onde não havia maldição, onde não havia doença, onde não havia dor, onde não havia morte, onde não havia pranto, Aleluia. onde não havia nem mesmo Satanás, eu vou trazer de novo com a descida da nova Jerusalém. Aleluia. E eu vou reinar como homem sobre a terra. Esse é o milênio. É quando nós vamos entrar no lugar santíssimo. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode olhar que Deus tem um plano. Deus, aleluia. O homem, pelo seu livre-arbítrio, não cooperou com o plano. O diabo, o tentador, atrapalhou o plano. Durante toda a história, muitos profetas falaram a respeito do plano, mas nenhum deles entrou no plano. Mas Deus não mudou o seu plano. O seu plano original vai se cumprir. Queira o diabo ou não, queira o homem ou não, queira a geração ou não, queira a terra ou não, o plano que Deus tem na vida de um homem, ele se cumpre. Basta apenas você entrar na agenda de Deus, porque se você entrar na agenda de Deus, você vai ver que Deus é aquele que nunca desiste de um propósito, ele nunca desiste de um projeto, ele nunca desiste daquilo que ele começou. Aleluia. Eu não sei qual foi o plano que Deus revelou ao seu coração que ele tinha com a sua vida. Você olhou e parecia um jardim do Éden. Não parece que quando Deus fala conosco, não parece que é um lugar de delícias? Não parece que estamos sonhando acordado? Meu Deus, como seria maravilhoso se isso acontecesse. Meu Deus, se isso tudo que Deus falou se cumprir metade, meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo para a sua igreja? Se eu não desistir nem da terra, se eu não desistir nem do homem, se eu fui capaz de sacrificar o maior sacrifício, se eu fui capaz de entregar o maior dom, o maior sacrifício, o meu próprio filho, para que se cumprisse esse plano, imagina o que eu não posso fazer na sua vida. Imagina o que eu não posso fazer em cima daquelas promessas. Imagina o que eu não posso fazer no teu casamento. Imagina o que eu não posso fazer no teu ministério. Eu estou profetizando. Imagina o que Deus não pode fazer no teu testemunho. Imagina o que Deus não pode fazer na tua geração. Deus não vai abrir mão do plano. Aleluia. Então agora você vai dizer para alguém assim, ó, vira para ela e diga assim: fica dentro do plano de Deus. Diga para ela: vai se cumprir. Fica dentro do plano de Deus que vai se cumprir. Amém. Aleluia. Somos nós que desistimos. Aleluia. Deus nos dá um casamento, Deus nos dá um propósito, Deus nos dá um chamado. É a gente que quer ir embora, é a gente que quer abrir mão. Deus nos dá dom, Deus nos dá ministério, Deus nos dá unção, Deus nos dá palavra, Deus nos dá louvor. Aleluia. Aleluia. Talento musical. É a gente que quer ir embora, mas Deus está dizendo: hoje é dia de voltar. Aleluia. Glória a Deus. Vai desistir do teu casamento por quê? Vai desistir do teu chamado por quê? Vai desistir do teu trabalho por quê? Ah, porque as coisas estão difíceis. Não importa o quão difícil esteja, Deus já mostrou: eu sou um especialista e todas as coisas são possíveis na mão dele. Hoje você vai abraçar o plano de Deus e vai dizer: eu não abro mão, eu não largo mão da minha promessa, eu vou lutar até o fim, porque eu sei que o Espírito Santo, o Consolador, veio aqui para
Volta para a igreja, volta para a chamada, volta para o lugar que Deus te plantou. A Bíblia diz: e plantou Deus um jardim no Éden e colocou o homem no Éden. Você não foi colocado num pátio, você não foi colocado no lugar santo, você foi plantado no lugar santíssimo, no centro da vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é o pátio, é o lugar santo, mas é o lugar santíssimo também. Você tem que chegar na vontade perfeita, você tem que lutar para chegar do outro lado. Aleluia. O começo estava no teu caderno lá de oração. No começo você orava, você dizia: Deus, eu não vou desistir até eu ver aquela pessoa salva. Deus, eu não vou desistir até eu ver ela liberta. Aí o diabo veio, bagunçou, alguém bateu no seu ombro, você desanimou, está querendo abrir mão do plano. Mas hoje Deus disse assim: eu viajei na história, fui lá no teu passado, entrei na tua memória, e hoje eu estou te trazendo a lembrança, as minhas promessas. Eu estou tirando o que está escondido, estou dizendo: lembra do meu plano. Essa é a palavra para nós, irmãos. Não tem como desistir, não tem por que desistir, porque o Deus que está conosco é um Deus que não desiste nunca. E se Deus é por nós, quem será? Aleluia. Deixa o Espírito Santo encher a igreja, porque você chegou daqui cansado, você chegou aqui desanimado, mas Deus está te dizendo: ei, você não está no pátio, você não está na porta, você não está do lado de fora, você já chegou na metade do caminho. O lugar santo ficava entre o pátio e o lugar santíssimo, a perfeita vontade de Deus para você. E você está dizendo: você saiu da boa, já está vivendo agradável, mas Deus está dizendo: depois da agradável tem a perfeita, tem a perfeita, tem a perfeita. Não pare no que é agradável, vai para o que é perfeito, não pare no meio do caminho, vai até o final. Alguém hoje aqui vai voltar à campanha de oração que tinha naquela época. Alguém aqui hoje vai voltar ao propósito que tinha naquela época. Alguém aqui hoje vai voltar, como disse a minha esposa, a profetizar como profetizava naquela época. Alguém aqui hoje está sendo levantado pelo Espírito Santo para voltar a escrever uma história que foi pausada. Ela não foi terminada não, ela só termina no final. Está pausado, mas a partir de hoje vai começar, vai recomeçar. Levante a sua mão direita que eu quero profetizar. As coisas estão paradas na tua vida, porque você parou na sua fé também. Mas a partir de hoje, pelo teu passo de fé, Deus está dizendo: eu vou